Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá, aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso módulo 10 sobre gerenciamento de volumes e discos com Windows Server 2008. Nessa lição nós vamos aprender a criar um volume simples e excluir o volume simples e um detalhe muito importante que é como fazer a conversão de um disco de básico para dinâmico e vice-versa. E vamos ver que tem uma série de detalhes que nós temos que observar quando fizermos esse tipo de conversão. Qual tipo é possível, qual não é possível, onde tem perda de dados, onde não tem perda de dados e assim por diante. Então, antes de nós irmos para a parte prática, eu vou apresentar para vocês alguns itens teóricos sobre essa questão da conversão. Lembrando sempre que toda essa parte teórica está bem detalhada no PDF que acompanha o módulo. E antes de assistir qualquer videoaula, você deve já ter lido todo o PDF do módulo. Estamos combinados? O que nós vamos ver nessa lição? Nós vamos aprender na prática a criar e a formatar passo a passo um volume simples em um disco básico. O volume simples vamos atribuir para ele uma letra, vai ser o D, E, J, X, Y e assim por diante. Nós vamos aprender também como fazer a conversão de um disco básico para dinâmico e de dinâmico para básico e todas as consequências e detalhes que temos que observar para fazer essa conversão. Tem alguns itens, algumas questões teóricas relacionadas a essa conversão que é importante que eu apresente para vocês antes de nós irmos para a prática. Vamos lá então. Você pode converter um disco que está configurado como armazenamento básico para dinâmico diretamente sem perda de dados. Todos os volumes que existem no disco vão continuar existindo, os dados estão lá sem problema nenhum. Então é bastante simples, nós vamos ver depois na prática que é
2 ou 3 cliques de mouse e está convertido o disco de básico para dinâmico. Bem tranquilo. Um detalhe é que para que essa conversão seja possível, tem que ter pelo menos 1 megabyte de espaço não alocado no disco que está sendo convertido. Esse espaço já é automaticamente reservado pelo Windows Server 2008 quando você instala o disco, no Windows Server 2008, esse espaço já fica automaticamente reservado para que depois, no futuro, possa ser feita essa conversão. A conversão de dinâmico para básico, que é um pouco mais complexa. Você não pode converter um disco dinâmico de volta para básico sem perda de dados. Ou seja, como é que faz para converter um disco de dinâmico para básico? Tem que excluir todos os volumes existentes no disco, tá? E daí, depois de excluir todos os volumes, o disco está todo como espaço não alocado, você consegue converter ele de dinâmico para básico. Só que, claro, ao excluir os volumes, você perde todos os dados. Por isso tem que se fazer um backup. Então faz um backup completo, testa para ver se o backup está funcionando corretamente. Estando funcionando corretamente o backup, exclui os volumes, converte de dinâmico para básico e restaura os volumes a partir do backup. Lá no módulo 15 a gente vai ver todos os detalhes sobre o backup e o restore no Windows Server 2008. E outro detalhe que tem que ser observado é que quando você faz a migração de versões anteriores, Windows 2000 Server, Windows Server 2000, Windows Server 2003, para o Windows Server 2008, todos os discos que já estão configurados como dinâmicos serão mantidos como dinâmicos. Lembrando aqui para vocês que só a partir do Windows 2000 é que existe o armazenamento dinâmico. Em versões anteriores, NT Server 4, NT Server 3.5, não existe armazenamento dinâmico, só o básico. Quando você instala o Windows Server 2008 em um novo servidor, o assistente, durante a instalação, ele pergunta se você quer configurar o disco onde vai ser instalado o Windows como básico ou como dinâmico. Você pode escolher durante a instalação do Windows Server. Quando você faz a migração de versões anteriores, novamente 2000 ou 2003, os discos básicos são mantidos como disco básico. Então você tem um servidor lá com o Windows Server 2003, está fazendo um upgrade nele para o Windows Server 2008 e tem lá alguns discos que tem volumes neles e estão configurados como discos básicos, eles são mantidos como disco básico. Você pode continuar a trabalhar com os discos básicos no Windows Server 2008, discos que foram migrados lá do 2000 ou 2003, porém tem algumas limitações. Nesses discos básicos que foram migrados lá de um servidor 2000, 2003, os volumes tolerantes a falhas, tais como RAID 5, RAID 1, eles vão ser mantidos nos discos básicos, sem problemas. A limitação é que você não vai poder criar novos volumes tolerantes a falhas nos discos básicos. Se você precisar criar novos volumes tolerantes a falhas, como RAID 5 ou RAID 1, que é o strip set com paridade e o volume espelhado, vimos em detalhes lá na segunda videoaula desse módulo. Se você precisar criar novos volumes tolerantes a falhas, aí só convertendo os discos para dinâmicos. Não vai conseguir criar nos discos básicos. E aqui eu fiz uma tabelinha que mostra como é que o Windows Server 2008 faz a conversão quando você converte um disco de básico para dinâmico. Então, se você tem a partição de sistema, a partição de boot lá no disco básico, ao converter para dinâmico, essas duas partições vão ser convertidas como volume simples. Lembrando que normalmente tanto a partição de sistema quanto a partição de boot são a mesma partição e estão no C : a partição do sistema, que é onde estão os arquivos de boot, e a partição de boot normalmente é C : WinNT ou C : Windows, que é onde estão os arquivos do sistema. Uma partição primária no disco básico é convertida para um volume simples no disco dinâmico. Uma partição estendida, que é aquela onde a gente cria os drives lógicos, no disco dinâmico, cada drive lógico é convertido como um volume simples. Então, se tiver uma partição estendida com 3 drives lógicos, por exemplo, E, F e G, esses 3 drives lógicos, quando o disco é convertido de básico para dinâmico, passarão a ser 3 volumes simples, E, F e G. Drive lógico convertido para volume simples. O volume 7
e é convertido para o volume expandido, que esse aqui é o strip 7 sem paridade, ou RAID 0. O strip 7 com paridade é convertido para um stripped volume, ou RAID 5, né? Perdão, o volume 7, que é o volume expandido, ele vai ser convertido no disco dinâmico para um expanded volume. É aquele que você criou lá com 5 GB, depois expandiu para usou mais 5 GB para expandir ele para 10 GB e assim por diante. O stripped 7, que é o RAID 0, que é o sem paridade, ele vai ser convertido para um stripped volume. O disk mirror, que é o RAID 1, que é o espelhamento, vai ser convertido para um RAID 1 ou mirrored volume. E o strip 7 com paridade, que é o RAID 5, no disco básico, vai ser convertido para um volume do tipo RAID 5 no disco dinâmico. Então a conversão de disco básico para dinâmico é bem tranquila, é direto, não tem perda de dados, mantém todos os volumes, tudo bonitinho. O problema é se por algum motivo você tem que converter um disco de dinâmico de volta para básico. Daí tem que excluir todos os volumes do disco, converter ele para básico, recriar os volumes e restaurar os dados a partir de um backup. Backup esse que evidentemente você testou antes de excluir os volumes, para ter certeza que depois você poderá restaurar os dados a partir do backup. Mais alguns detalhes sobre a conversão de básico para dinâmico. Quando você for converter para dinâmico um disco que contém partes de um volume que se estende por mais de um disco, por exemplo, um volume expandido, um strip 7 sem paridade, que é o RAID 0, um strip 7 com paridade, que é o RAID 5 ou um volume espelhado, todos os discos utilizados pelo volume têm que ser convertidos de básico para dinâmico ao mesmo tempo. E todos devem ter pelo menos 1 MB de espaço não alocado. Lembrando que esse 1 MB é automaticamente reservado pelo Windows Server 2008. Se em algum dos discos não tiver esse 1 MB de espaço não alocado, a conversão vai falhar, vai ser exibida uma mensagem de erro que não foi possível fazer a conversão. Se houver programas abertos que estão acessando dados em um volume do disco a ser convertido, antes os programas vão ter que ser fechados para parar de acessar os dados, porque senão a conversão também vai falhar. E os discos onde estão as partições de boot e do sistema, esse disco só vai ser convertido depois que você fizer uma reinicialização do servidor. Quando você usa o assistente para converter de básico para dinâmico, o disco onde tem a partição de boot ou do sistema, ou ambas, ele dá um aviso que tem que reinicializar o servidor e durante a reinicialização é que será possível fazer essa conversão. Muito bem, a teoria está de bom tamanho, vamos agora lá para o nosso servidor, onde nós vamos ver na prática 3 exemplos. Primeiro, como criar um volume simples num disco básico, passo a passo. Depois, como excluir esse volume, não preciso mais dele, por algum motivo posso excluir. E, por fim, como converter um disco de básico para dinâmico, ok? Vamos então à prática, vamos lá para o nosso servidor. Muito bem, estamos aqui no nosso servidor e temos aqui aquele console de gerenciamento de discos personalizado, que tem só o snap-in de gerenciamento de discos. Esse console foi criado na lição anterior. Então, se você pulou a lição anterior, não leu o PDF do módulo, não assistiu o vídeo anterior, assista para ver como criar esse console. É ele que nós vamos usar em todos os demais exemplos práticos desse módulo. Então vamos lá. Primeiro exemplo, criar um volume simples. Nós vamos criar um volume simples e vamos atribuir uma letra de unidade para ele. Para abrir o console, clique duplo. Ele demora um pouquinho, carrega as informações sobre os discos disponíveis no nosso sistema. Tá? Nós temos aqui disponível espaço não alocado em 4 discos diferentes. Poderia criar o volume simples em qualquer um desses discos, né? Aí é uma questão de planejamento, qual disco vou usar, qual o espaço necessário para o volume simples e assim por diante. Para criar um volume simples, vamos usar esse disco 1 aqui, ó, que tem 5 GB de espaço disponível. Eu vou criar um volume, tá, que eu vou atribuir para ele a letra M de mamãe, e esse volume vai ter 2 GB de espaço. Como é que eu faço para criar um volume simples? Extremamente simples. Venho aqui com o mouse e clico com o botão direito nesse disco, no espaço não alocado, onde eu quero criar o volume.
clica com o botão direito e vem aqui a opção Novo Volume Simples. Clico aqui em Novo Volume Simples. Ele vai abrir o meu assistente para a criação de novas partições simples. Aqui dá para ver a confusão entre a nomenclatura de volume e partições que eu falei lá na aula teórica, né? Na segunda videoaula desse módulo. Às vezes ele usa volume, às vezes ele usa partições. Nós vamos usar o termo volume. Então, a primeira tela do assistente é apenas informativa. Dá um clique em avançar. Na segunda tela, ele pergunta, ele diz, ó, tem 5.117 megabytes, que é os 5 GB disponível. Quanto você quer utilizar? Eu quero utilizar 2 GB, que 2 GB equivale a 2.048 megabytes. Cada gigabyte contém 1.024 megabytes. Então, 2.048 megabytes, eu clico aqui e digito, né? Equivale aos 2 GB, que é o que eu quero de espaço para esse volume que eu estou criando. Digitei o espaço aqui, clico em avançar. Aí ele pergunta, você quer associar uma letra a esse volume? Você quer associar ele como uma pasta vazia? Nós vamos ver como fazer isso mais adiante. Ou simplesmente quer criar o volume sem atribuir uma letra ou caminho de unidade. No nosso caso, nós queremos atribuir uma letra e definimos que vai ser a letra M. Então, abro a listinha aqui. Clico na letra que eu quero. Aqui ele só vai exibir as letras que estão disponíveis. As letras que já estão sendo usadas por outros volumes. Ou por um drive de DVD. Ele não disponibiliza aqui. Então, seleciono a letra que eu quero. O M. E clico em avançar. Aqui eu tenho a opção de já formatar esse volume durante a criação dele. Ou de não formatar esse volume. Nós já vamos formatar para deixar ele pronto para uso. Depois de formatar, ele vai aparecer lá no meu computador ou no Windows Explorer como sendo um drive M. Então, o sistema de arquivos, eu tenho as opções FAT, que é bem antiga, né? FAT32 ou NTFS. Você sempre vai usar o NTFS em servidores, porque é só em sistema NTFS que você tem opção de definir permissões de acesso, criptografia, compactação e vários outros recursos que não existem em sistemas FAT ou FAT32. Além disso, o NTFS ele reduz bastante o problema de fragmentação, ele recupera bem em caso de falhas, enfim, é só vantagens. Então vamos usar o sistema NTFS. O tamanho da unidade de alocação vou deixar o padrão, o próprio Windows vai definir, isso reduz bastante a fragmentação. E um rótulo, vou colocar aqui meu volume. Esse rótulo é o nome que vai aparecer associado ao drive M que nós estamos criando lá no computador ou no Windows Explorer. Eu sempre marco essa opção executar uma formatação rápida, que ele formata rapidamente e disponibiliza o drive. E aqui você pode ativar ou não a compactação de arquivos e pastas. Essa compactação é uma compactação interna que o próprio Windows faz e eu recomendo ativar quando você for criar um volume que vai conter documentos do Word, imagens, vídeos, arquivos de áudio, que daí ele compacta bastante. Se for um volume que vai conter programas executáveis, aí ele não dá muita diferença. Então, no nosso caso, não vou ativar a compactação. Então, vou pedir para fazer uma formatação rápida, NTFS, definir o rótulo e avançar. Aí ele mostra aqui todas as opções que eu escolhi durante o assistente. Caso eu queira alterar alguma dessas opções, eu posso usar o botão voltar até na etapa onde eu quero alterar. Estando tudo ok, eu clico em concluir e aguardo. Ali, ó, 2 GB, ele está trabalhando, informa que ele está formatação, e daqui a pouco ele vai informar que o volume está disponível. Pronto, ó, já fez a formatação, já atribuiu o drive M para esse volume, diz que ele está íntegro, ou seja, não tem nenhum problema no disco, nesse espaço que a gente usou, e ele contém 2 GB formatado com NTFS. Aqui em cima ele já aparece como meu volume M2 pontos. Eu vou mostrar para vocês que esse drive M já aparece também lá no meu computador.
Vou minimizar aqui o meu console. Iniciar computador. Olha que beleza, já temos o C que nós tínhamos antes, o R que nós tínhamos antes e aqui o Drive M com 2 GB, 1,99 GB. Se eu der um clique duplo nele aqui, ele está vazio, evidentemente, porque eu não gravei nada ainda nesse Drive M, mas já está aí, disponível para uso. Viram? Extremamente simples, sem maior dificuldade. Simplesmente clico com o direito num espaço não alocado, no disco, quando eu quero criar o volume, clico em novo volume simples e sigo as etapas de um assistente. Lá está o nosso volume criado e pronto para uso. Muito bem, agora vamos supor que por algum motivo quero excluir esse volume, não vou mais precisar dele. Aí vem um dado importante que eu tenho que ressaltar para vocês. Quando você excluir um volume, quaisquer arquivos que estejam gravados no volume, ele vai perder e não tem como recuperar. Então, se você precisa dos arquivos que estão aqui, vai mover eles para outro servidor, para outro volume, antes de excluir o volume, faz o backup. Se não fizer o backup, perdeu tudo que estava no volume. Para excluir um volume é extremamente simples. Clica com o botão direito do mouse no volume a ser excluído e tem aqui a opção excluir volume. Clica nessa opção, ele vai pedir uma confirmação, vai informar aqui que a exclusão vai apagar todos os dados desse volume, que você deve fazer um backup dos dados, dos arquivos que você deseja manter. Tem certeza que quer excluir? Sim. Rapidamente ele exclui o volume e o meu disco 1 volta a ter 5 GB de espaço não alocado. Tá? Então, extremamente simples, não tem maiores dificuldades, é fácil de fazer isso aí. Um detalhe importante é que vocês viram que durante o assistente tem uma etapa lá que eu posso optar por formatar ou não formatar o volume. Se eu não formatar durante o assistente, eu posso vir depois lá no computador, vai aparecer o drive, ele não vai estar formatado ainda o volume, aí você clica com direito nele e pede para formatar. Eu sempre já formato ele diretamente aqui durante a criação, já deixo ele pronto para o uso, ok? Muito bem, então já aprendemos a criar um volume simples e aprendemos a excluir um volume simples. Agora, dentro da proposta dessa lição, ainda nos falta um último exemplo, que é como converter um disco de básico para dinâmico, correto? Então veja aqui, vou abrir aqui um pouquinho de espaço, mas deu. Nós temos aqui 4 discos, todos estão como discos básicos, tá? E eu posso converter, a conversão é de disco a disco, de básico para dinâmico. Relembrando, de básico para dinâmico, converte diretamente, mantém os volumes existentes sem problema nenhum. Se no futuro tu tivesse que voltar de dinâmico para básico, daí sim, tinha que excluir todos os volumes que estão no disco, ter feito um backup antes, evidentemente, faz o backup, exclui os volumes, converte de dinâmico para básico e restaura os dados a partir do backup. E o último detalhe, salientando, já que a gente viu na parte teórica dessa lição, se você for converter o disco onde está a partição do sistema de inicialização, ele vai dar um aviso que o disco só vai poder ser convertido durante a reinicialização do servidor. Isso porque o Windows está usando esses volumes, tem arquivos carregados nesse volume, e ele não pode converter enquanto o volume está em uso. Para o nosso exemplo, vamos converter aqui o disco 1 de básico para dinâmico. Como é que faz isso? Extremamente simples. Você vem aqui onde está escrito disco 1 básico, clica com o botão direito do mouse e aqui vem converter em disco dinâmico. Clica nessa opção, ele vai abrir uma listinha. Observem que ele já vem marcado o disco 1, porque foi no disco 1 que eu cliquei com o botão direito do mouse. Se necessário, você pode converter mais de um disco de básico para dinâmico ao mesmo tempo. Bastaria marcar aqui quais os discos você quer converter. No nosso exemplo, vamos converter apenas o disco 1. Marcou o disco que você quer converter de básico para dinâmico, clica em OK e
muito rapidamente ele vai lá e converteu o disco 1 para dinâmico. Vejam, extremamente simples, sem problema nenhum. Como esse disco 1 não tem nenhum volume, se eu quisesse converter ele de dinâmico de volta para básico, bastaria clicar aqui e converter em disco básico. Ele converteria rapidamente de volta para básico. Por quê? Porque não tinha nenhum volume aqui. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês. Vou criar um volume aqui de 1 GB, vou converter ele de básico para dinâmico e depois vou tentar converter de volta para básico existindo um volume aqui. Só para vocês verem o que ele diz. Então vamos lá, como criar um volume? Clica com direito, novo volume simples. Primeira etapa é apenas informativa, avançar. O tamanho vai ser de 1 GB, então 1024 megabytes. Avançar. Vou selecionar uma letra aqui, vai ser o J. Vou formatar ele com NTFS padrão. Vou chamar aqui de volume teste. Executar uma formatação rápida. Avançar. Concluir. Vamos aguardar ele criar. Está dizendo que está formatando, ó. Aguardamos um pouco. E pronto. Lá está o nosso volume J com tamanho de 1 GB. Vou até fazer um teste. Vou abrir o computador. Vou ir lá no volume J, que é o volume teste. E vou criar aqui dentro um arquivo de texto. Então, clico com o botão direito. Novo documento de texto. Vou colocar aqui teste.txt. Só para ter um arquivo nesse volume J. E agora tem um volume simples aqui. Tem um arquivo lá dentro, vou tentar converter de básico para dinâmico. Ele vai permitir? Sim. De básico para dinâmico ele converte, mantém os volumes sem problema nenhum. Então, clico aqui, converter em disco dinâmico. O disco 1, que é onde eu cliquei com o direito, ok. Os discos que se tornarão dinâmicos são mostrados na lista a seguir. Deseja converter? Converter. Operação selecionada converterá os discos básicos em discos dinâmicos. Se você converter os discos dinâmicos, não poderá. Aí ele, dá um aviso aqui. Por que agora ele está dando esse aviso e antes ele não deu? Porque antes não tinha nenhum volume no disco e agora tem um volume, inclusive com um arquivo lá dentro. Clico em sim. Pronto. Aguardo um pouquinho. E aí está. Ele converteu o nosso disco de básico para dinâmico. Agora tem um volume lá dentro, e se eu quisesse converter de volta de dinâmico para básico, ele não deixaria sem eu excluir esse volume, tá? Então vou tentar aqui, ó. Clico com o direito, observa, ele nem te dá a opção, ó, converter em disco básico. Tá desabilitada essa opção. Por quê? Porque existe um volume aqui, então o que eu tenho que fazer? Aquilo que eu já salientei antes, tem que fazer um backup de todos os dados desse volume, excluir o volume para que não tenha nenhum volume no disco e aí eu posso converter de volta para básico. Vamos fazer isso? Clica com o direito, supondo que eu já fiz o backup, né? Já tá os dados todos protegidos. Clico com o direito, excluir volume. Ele avisa que ao excluir todos os dados serão perdidos, que você tem que fazer um backup. Confirma. Vamos aguardar um pouquinho. Pronto, excluiu o volume, não tenho mais nenhum volume aqui no disco. Quando não tem mais nenhum volume, ele automaticamente passou a ser um disco básico. Ok? Tranquilo então, pessoal? Conversão de básico para dinâmico, dinâmico para básico e criação de volume simples, exclusão de volume simples. Muito bem, estamos aqui agora, terminamos o propósito dessa lição. Vou fechar o nosso console. E vejo vocês na próxima lição, onde nós vamos continuar vendo exemplos práticos sobre criação e gerenciamento de discos e volumes no Windows Server 2008. Agradeço pela atenção e até a próxima lição. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final
E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais 2 ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além de ele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, ou através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.